Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad e você está em mais um Esprocast. No episódio de hoje a gente dá seguimento ao nosso projeto de entrevistar os Esprolovers e hoje eu estou conversando com a Isa Souto. Bem-vinda, Isa. Olá, Saad. Obrigada pelo convite para estar aqui com você. É um prazer falar, contar minha história, contar um pouquinho aí da minha jornada. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, a Isa assumiu a cadeira de Gerência Nacional de RI e ela passou por outros segmentos, tá, mas ela vai contar. Mas eu quero começar perguntando sobre a sua formação, porque às vezes a gente tem vários Esprolovers aqui que se formaram num negócio que não tem nada a ver com o que eles trabalham e à medida que a carreira foi andando, eles foram caminhando para aquela direção, né? Bom, a minha primeira formação é eletrotécnico. Eu tenho um curso médio que não tem nada a ver com isso, né? Então, conta um pouquinho da sua formação pessoal, profissional, por onde você passou. Legal. Curiosidade, Saad, você falou isso e é verdade. Algumas pessoas que eu conversei realmente têm formação e atuam em coisas completamente distintas. É uma característica do ESP, parece, né? É, porque na verdade é um negócio de transformação. As pessoas podem ser o que elas quiserem, à medida que elas se capacitem, né, estejam aptas a ocupar aquele espaço. A gente não tem não, se você não tiver tal formação em tal instituição, você não serve. Não é o caso. Não. Legal. Saad, eu formei em administração de empresas, eu também fiz gestão comercial como formação, né, porque eu entendi que a área comercial, em dado momento da minha vida, foi para onde eu tendenciei. E aí eu vi uma oportunidade de ir mais a fundo, apesar de já estar vivendo na área comercial quando eu fiz essa graduação. Além disso, acho que é interessante falar, igual você trouxe, né? Você formou numa área e não atua nela. Eu era já formada na área, porém eu vivia a área comercial, então eu fui entendendo quais eram os pilares essenciais para me dar bem. Então, relações pessoais é um entendimento importante para você saber se relacionar ali na venda, né? É uma relação ganha-ganha. Como é que eu tenho relações interpessoais, pessoais que me possibilitam me dar melhor numa negociação? Então, curso de vendas diversos, relações pessoais que envolvem muito a questão de liderança, né? Acho que isso é importante. Eu quis me tornar, na verdade, eu tive a oportunidade de ser líder, né? Uma líder muito jovem. Então, fazer cursos e entender um pouco mais sobre o papel do líder e como desenvolver como uma líder também foi uma busca, né? Uma formação. Eu fiz uma pós em Customer Experience, porque lidando com venda, lidando com cliente, nada melhor que você entender que não é só venda, existe também o pós-venda, né? Que é a experiência do cliente. Então, também me aprofundei um pouco disso. E eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Me lancei, de certa forma, porque eu fui convidada, né? Tive oportunidades. A melhor forma eu tive a oportunidade de vivenciar e de trabalhar com franquias, com franchising. Então, eu fiz diversos cursos de especialização do franchising para eu poder atuar tanto na parte da venda da franquia quanto na gestão. E quando eu penso em gestão, é relacionamento, é liderança, é desenvolvimento de venda. Então, eu fiz muitos cursos dentro da própria BF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Então, pensando em formação acadêmica, fiz aquilo que muitas das pessoas fazem quando não tem muito, quero ser médica, quero ser dentista. Eu fiz administração, fiz gestão comercial, olhei de forma geral para a área comercial, fiz essas outras formações em pequenos cursos, né? E essa questão da experiência do cliente. E eu acho que tudo isso me deu base e me impulsionou, na verdade, para continuar dentro da área que aqui eu estou, né? Que é a área comercial, que é a área de venda e que vai além da venda. Eu acho que é sobre relacionamento e ajudar o outro a tomar a decisão que é melhor para ele. Que a venda, para mim, é isso. Eu acho que tem um negócio bacana nisso, né? Que quando você está fazendo uma venda consultiva, né? Você tem que perguntar muito, você tem que entender muito do que o cliente precisa para entender se o que a gente está oferecendo resolve o problema dele, né? Ser um bom ouvinte e fazer boas perguntas. E isso tem um monte de curso que ensina, mas se você não praticar, você não chega lá, né? É engraçado isso. Porque tem uma coisa da formação que ela é muito importante para te dar uma base, mas se você não pratica aquilo, você não consegue ficar bom, né? Você precisa de atuar, você precisa fazer e tal. Ouvindo você falar, você já adiantou um pouquinho assim por onde você passou, né? Eu sei que você passou por vários segmentos e tal,
Mas antes, eu queria voltar um pouquinho nessa questão da formação na virada de chave. Então, assim, putz, quando eu vou para um outro lugar, eu acabo tendo que entender um pouco mais sobre aquele lugar. Quando eu vou, né? Teve algum momento na sua carreira que você fez essa virada e você sentou e jogou o jogo? Ou toda vez que você mudou de empresa ou pegou um novo desafio, você falou, não, cara, deixa eu entender melhor isso aqui, que o desafio é diferente. Todas as minhas experiências profissionais eu cheguei jogando o jogo, mas todas elas eu tive o suporte, né, da empresa em poder me capacitar. Entendi. Então, assim, por mais que eu costumo dizer que trocar o pneu da bicicleta andando, sempre foi esse o cenário, porque eu acho que a gente vive num mundo muito acelerado, né? Velocidade de entrega, velocidade de aprendizagem, velocidade de onboarding, mas eu tive a oportunidade de ter ali um suporte para me capacitar. Entendi. Tive a oportunidade de parar, sentar, só me capacitar? 100%? Não, você até consegue fazer mais horas do seu dia isso, porém você já está imersa em algumas atividades. Então, eu vejo isso como até em alguns cenários positivos. Se eu for pensar na minha primeira experiência, que foi na Team Brasil, eu conhecia o que era telefonia, o que era internet, o que era um chip, porque eu era uma usuária, porém eu não sabia as regras do negócio. E lá nessa experiência, eu tive a oportunidade de ficar 7 dias em sala de treinamento, porque é um processo, que não sei se funciona assim ainda, mas a época da Team Brasil era assim. Então eu tive esses 7 dias. Mas fora isso, fui colocada, eu comecei atuando dentro de uma loja, inclusive, fui colocada ali e já para viver a experiência, atender cliente, então ali começa atendimento ao público, venda, pós-venda, problema. Então, de modo geral, e sendo bem direto na sua pergunta, sempre comecei jogando. Na TIM foi em São Paulo? Na TIM foi no Rio, e aí só um paralelo aqui para falar o porquê do Rio, porquê São Paulo e talvez o porquê outra cidade que a gente vai comentar aqui. Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu morei lá enquanto criança, mudei para Belém do Pará com os meus pais, e aí morando em Belém, entrando na fase da faculdade, o meu lado inquieto me quis voltar a morar no Rio, viver a vida adulta, que nem era tão adulta assim. Então eu voltei a morar no Rio e foi na época de faculdade que eu tive essa experiência profissional, então a atuação na TIM foi no Rio. Legal. Então você começou com tecnologia, né? Celular, internet. Internet, plano, né? A época a gente vendia a linha, né? O contrato de 12 meses. Eu lembro que o produto que a gente vendia era o aparelho, então produto, serviço, a quantidade de dados, a quantidade de minutos, era assim, o plano TIM tal, com X minutos. Quanto de dados? Não sei quantos kbits, porque kbit é o volume de dado, né? E não a velocidade, que é kbyte. E aí eu tinha, o outro produto era fidelização e refidelização. Então eram produtos que eu vendia. Tá. Então fidelização e refidelização era como se fosse o pós-venda. Se o cliente gostou do meu atendimento, ele voltava na loja e ia comprar comigo. Você sabe que, curiosidade, assim, eu sou da segunda onda de sorteio de linha de celular. Para quem está ouvindo agora, né? Assim, quando o celular entrou no Brasil, tinha fila de espera. Então você se cadastrava e eles faziam um sorteio de quem teria direito a habilitar o celular naquele mês. Uhum. Eu sou da segunda onda, do segundo sorteio. Então, assim, eu sou velho pra caramba. E era Telesp celular, que virou Vivo, né? Mas eu traí a Vivo e eu fui pra TIM. Porque a TIM conseguiu a linha telefônica que eu queria. O número? O número, porque terminava em 52233, que é SAAD, no teclado. Só que não tem a menor utilidade hoje. De detalhes, né? Não tem a menor utilidade hoje isso, né? Aí depois eu voltei para Vivo e portei a linha, né? Mas, bom, você começou aqui. E daí para onde você foi? Como é que foi o próximo desafio? Legal. Então, falando dessa... Você até trouxe, né? Tecnologia, é verdade, porque querendo ou não era tecnologia, né? Então ali, basicamente, foi o meu grande aprendizado e foi onde eu também me tornei líder. Tá. Então, eu entrei como uma consultora, né? Aprendendo o universo e tudo mais, e eu tive a oportunidade, e acho que isso é um negócio muito legal, assim, da minha jornada como profissional, é eu ter oportunidade. Eu acho que isso eu levo pra vida em todos os âmbitos. Eu era nova, eu tinha 18 anos, e eu tinha 10 meses de empresa, eu acho que se eu não estiver errando o número, mas eu lembro que era menos de 1 ano, e eu fui convidada a assumir a gestão.
de uma das lojas. E aí eu tive a oportunidade de ser uma líder. E aí o que é curioso, né? Que o start para eu ficar visível para ter esse convite foi eu me destacar em vendas e em metas, basicamente em metas. Ok. E seja de venda ou seja de pós-venda, né? E o outro que eu falo muito que isso a gente tem que sempre estar alinhado, que é ter a oportunidade de você estar preparado para. Sim, né? sim. E aí surgiu a oportunidade, eu estava fazendo as entregas necessárias e eu fui convidada para assumir uma posição de liderança, que eu não tinha nenhuma experiência, né? E talvez nem tivesse no radar naquele momento. Nem tivesse no radar, mas eu tinha um objetivo. E isso é muito curioso, que eu falo que foi um dos meus impulsionadores. A liderança da loja eram lojas grandes, porque já eram franquias, só que eram franquias premium, que a gente chamava, que é como se fosse uma loja própria. A liderança, ela usava porque tinha os uniformes, ela usava um uniforme diferente. Era calça social, blazer e camisa social. E as consultoras, seja de fidelização ou não, elas usavam uma calça, tipo uma calça mais esportiva, e não podia usar sandália, tinha que usar tênis. Só que tinha um padrãozinho, era uma blusa branca, eu tenho até foto disso, calça azul e tênis. E eu falava, eu não quero usar essa roupa. Indignada, que eu não queria. Eu queria usar a calça social, terno e a camisa social. E por que eu queria? Eu tinha como referência a minha mãe, Tá, que estudava Direito. tá. Minha mãe se formou com 39 anos, Ó, que legal. pela Federal do Ó, Pará. legal. Aí volta lá em Belém, onde eu morei. E minha mãe andava de roupa social. E eu falava, nossa, isso é o perfil, né? A época, até como estudante, ela andava mais social mesmo. E eu falava, eu quero andar assim. Então eu acho que isso até me impulsionou de me destacar, sei lá, Claro. conscientemente, e ter tido essa oportunidade. Então lá foi a minha primeira liderança. Eu liderei primeiro, acho que 4 pessoas numa loja menor. Consegui alcançar as metas, alcançar os objetivos. Lá a gente tinha o PEX, que é um programa de excelência que acontece a nível Brasil. A própria TIM, uma empresa terceirizada, faz as auditorias, você Avaliado. é avaliado, recebe nota, e se premiado é uma quantidade assim, alta de grana, que o dono, né, ganha. E a minha loja foi premiada no PEX depois de muitos anos sem receber esse prêmio. E aí, como meu prêmio foi um valor em dinheiro, muito irrisório, mas assim, a época maravilhoso, eu, uma menina, né, e a promoção para uma loja maior. Então ali eu tive a oportunidade de ser líder, e aí eu fui para 4 pessoas, 8 pessoas, 14 pessoas, isso com 19, 20 anos. E aí todos os desafios de ser uma líder, né? Fazer gestão de time, fazer gestão de conflito, fazer gestão de venda, enfim, tudo isso. Então foi uma grande escola e me abriu a oportunidade de estar preparada para outros negócios. Porque a telefonia, à época, era o grande negócio, né? A gente tinha vários concorrentes e era o grande negócio. Sim, sim. Aí eu entrei numa franqueadora de serviço, mas também vendia produto. Tá. Que é a Roquem, é uma empresa de processador hidrocinético. Que é isso, né? Filtro de água. Tá. Processador hidrocinético é o processo, de fato, de como você faz a filtragem. E aí, eu sei tudo de filtragem de água, né? Dois elementos filtrantes, um de carvão, outro de polipropileno, enfim, eu sei todos os detalhes. E quando eu fiz o processo dessa empresa, que foi para onde eu fui, eu lembro que era entrevista em grupo ainda. Tá. E já era para um cargo de gerente. Então, eu entrei numa empresa muito jovem, né? Ali num cargo de consultoria, e fui para um cargo de gerência de cara. E eu lembro que tinha na dinâmica, tinham acho que 21 ou 31 pessoas. Nossa Senhora. Era uma salona e provinha, dinâmica, etc. E ali eu fui passando das fases e cheguei numa etapa final que tinha mais 2, eram 2 homens. E o diferencial, né, que me jogou nessa vaga para assumir a posição, foi a minha experiência com a telefonia. Porque a telefonia era um negócio que era complexo, Tá. né, tanto de vender quanto de manter, porque existia muito problema, a loja, eu lembro que tinha fila, assim, de reclamação e tudo mais. Então, Hoje não, hoje ninguém reclama de telefone. não. Reclama-se Mas também, mas não em loja, Mas exato. é online, né? Não faz fila. Você dava cara ali pro cliente, Claro, né? claro. E a gestão de relacionamento, E aí, então, eu fui para essa empresa, então é uma empresa que, porque serviço e produto, o que eu vendi ali? Então, já na posição de gerente, aí um negócio completamente novo. Eu tinha que vender porta a porta Tá. no Rio de Janeiro, Tá. em classe
não tinha uma classe definida, tá? Classe A, eu já atendi atores globais, como atendi comunidade do alemão. Tá. Era nesse nível de imersão, Uma segmentação bem definida. Bem né? definidíssima. Na verdade, assim, tem a segmentação, mas era... Quem é o público-alvo? Todo mundo que bebe água. Então, todo mundo é potencial cliente, porque a ideia era essa. Pra quem eu vou vender, todo mundo que bebe água. Quem bebe água, todo mundo. Então, todo mundo é meu potencial cliente. Era um negócio que... o que definia a segmentação era o tipo do produto. Por quê? Um filtro, ele custava... Isso eu tô falando de 2012. Ele custava R$2.000. Tá. Que hoje é caro já. Imagina lá atrás, sim, né? Sim. Fora uma mensalidade que caía do serviço, que era R$33,90. Então, qual era o papel meu com o meu time? Na rua, PAP, porta a porta, batendo para oferecer o produto. Abordagem, fazer uma pesquisa na porta. Qual tipo de água você consome? Nananã. Então, tinha lá, sei lá, 7 perguntas. Cheguei ao final, eu convidava para fazer um teste na água da pessoa. E aí o teste era um teste visual, porque eu usava um reagente ao cloro, que mostrava o quanto a água da pessoa era poluída ou não. Tá. Hoje assim, né, com maior conhecimento do negócio, da vida, inclusive, eu entendo que isso não era o único problema, né, o cloro, porque o cloro, em muitos casos, ele é para tratar a água mesmo. Claro. Tem cloro se não tiver um problema. Mas, à época, era uma venda de impacto e fazia muito sentido, Entendi. porque esse reagente a cloro ficava extremamente amarelo e tudo mais. Então, ali, por que eu vendia serviço? Porque eu vendia um plano de fidelização. Tá. O cliente ficava 48 meses pagando aquele valor mensal. Entendi. E o produto, porque eu tinha que vender o filtro. Ele queria comprar o serviço, mas eu tinha que vender o produto. E aí eu embutia nessa parcelamento de 48 meses. Tá. Então os R$33,90 viravam, sei lá, R$63,90. Não lembro o valor real, mas era um valor embutido, que podia ser cartão de crédito ou boleto. E aí um ponto legal que a gente sempre pensa, venda e pós-venda, e isso gira em torno de todos os modelos de negócio, é que para eu validar a venda do consultor que está lá no porta a porta, tinha que ligar numa central. E essa central fazia todas as perguntas para o cliente para saber se ele de fato tinha entendido quanto ele ia pagar, o reajuste anual que era GPM, Tá. e se ele estava ciente do que ele estava comprando. Então, na hora já fazia um pós-venda ali de aquilo que a gente falou. Validava se o processo de venda tinha sido seguido corretamente. Exato. E algumas equipes, porque eu tive equipe tanto no Rio como fora do Rio, o próprio vendedor instalava. Então, isso garantia que ele não ia vender uma venda com falta de informação, uma venda incorreta. Então, voltando ao início da sua pergunta, foi o que me validou para entrar nessa empresa foi o meu conhecimento prévio. Tá. Então eu saí de uma venda de produto e serviço e fui para outra venda de produto e serviço, só que aqui eu tinha uma venda de impacto onde eu tinha que despertar interesse, diferente da empresa anterior, que o interesse era natural, porque a pessoa ia até a loja e falava, eu quero comprar. Claro. Não, e eu sinto que tem momentos de consumo diferente, né? Assim, a água tá ali, o cara toma o tempo todo, ele usa para fazer um café, ele usa, né? Uhum. O celular, a linha, os dados e tal, assim, tinha um negócio de aspiração na época também. Verdade. Né? Porque hoje, cara, você tropeça, você tem um chip de celular, funciona em qualquer lugar e tal. Uhum. Os jovens não têm o menor interesse em saber qual é o número da linha telefônica, porque eles não usam isso, eles usam as redes sociais para se relacionar e tal. Ou a gente nem é mais apegado ao número, né? Ao DDD, que era algo que era importante. Então, assim, como é que vai mudando o ambiente e a gente vai ter que adaptando o produto, né? Eu li recentemente que as operadoras de telefonia repactuaram com a Anatel que não tem mais linha fixa. Uhum. Né? Então eles mantêm o que tem, não cresce mais, não sei o que e tal. Acho que 5, 6 anos atrás eles repactuaram o negócio do orelhão, do telefone público. Então, assim, vai deixando de ter necessidade daquilo, vai ajustando, né? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tem linha fixa em casa. Bom, mas... Você tem? Eu tenho linha fixa, assino a revista Veja e tal, tenho alguns detalhes, sim. Falando em linha fixa, eu lembro do número que tinha lá em casa, porque meu pai também é dessas pessoas que gostam de manter ali, ó, padrãozinho. 3227-7934, era o nosso telefone. Lá em Belém. Lá em Belém, lá no Rio, lá em Belém, e durou anos esse número. Era a nossa marca registrada, né? O telefone era isso, né? Era isso. Era seu número. E era um só para casa toda. Era um só para casa toda. E tinha lá a escuta, né? Alguém pegava... A gente tá entregando a idade aqui. Vamos mudar de assunto. Tá, e daí você foi para onde? Aí aconteceu um negócio legal, que aí começa a minha inspiração por galgar novos degraus, né? Lá, então eu era uma liderança feminina,
Acho que isso é um ponto importante, porque esse modelo de negócio só tinha liderança masculina, porque é PAP. Detalhe importante, o horário de trabalho era diferente, era de 1 às 21. Porque você tinha que encontrar o decisor em casa. Então você não encontra o decisor em casa cedo. Então no Rio, aí você vai entendendo o cenário. Eu tive várias situações curiosas de entrar em favela, ser abordada pelos donos da favela e tudo mais. Mas nessa empresa, aconteceu a mesma coisa que na outra. Me destaquei em resultado, em venda, formação de time. O líder lá, o gerente da operação, ele era responsável pela formação completa do novo colaborador, que era a posição de consultor e coordenador. Toda uma operação de uma loja, digamos, eu posso considerar uma loja, era do gerente, tá? Similar ao que a gente tem aqui no Expo, inclusive. Todas as posições, enfim, tudo. E aí eu tinha o papel de treinar e tudo mais, de recrutar. E aí o negócio foi tomando forma, fui alcançando os resultados, etc. E eu fui convidada a morar no interior de São Paulo, trabalhando para a franqueadora. Entendi. Que foi em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade que fica 500 quilômetros de São Paulo. Um lugar lá, fresco. Super fresco, o ar nada seco, maravilhoso. Adoro Rio Preto. E lá é um polo de franqueadoras. Lá tem, eu acho que mais de 40 marcas franqueadoras que nasceram lá. Tá. E essa era de lá. Então, como né, a gente tinha os encontros de venda, anuais, etc., eu fiz vários cursos de desenvolvimento através dessa marca. Eles me convidaram para trabalhar para a franqueadora. Tá. E a minha atuação era fazer gestão das unidades próprias, estruturar o negócio e vender esse modelo. Então, eu estruturava, vendia. Então, foi isso. Depois fiz ali um pouco de gestão dos franqueados master e vivi isso. Lá, eu conheci uma outra franqueadora, que é muito forte em São José do Rio Preto. De outro segmento. De outro segmento, que foi o Grupo Zanon, que na verdade é uma holding. A gente tem várias marcas hoje, vários negócios distintos, inclusive fora do país, que também era serviço, mas era serviço mesmo, que era venda de seguro, só. Tá. Então era vender seguro. Então eu entrei nesse grupo, e curioso porque eu conhecia a marca, achava a marca grande, uma marca que tinha, à época, 50 anos já, como corretora, né, porque é uma corretora de seguros, porém é uma franqueadora, e assim, eu participei de um processo a convite, sem nenhuma pretensão, e fui passando, eu lembro que no dia da entrevista, eu sofri um acidente de carro, assim, leve, mas sofri, então eu falei assim, caraca, perdi a vaga. E a pessoa do RH, não, sem problema, eu voltei no dia seguinte, fiz o processo, já não era mais aquele processo de sala cheia, dinâmica, etc. Sim. Eu lembro que a entrevista foi com o RH e no mesmo dia eu já fiz a entrevista com o diretor, que era o meu líder direto. Tá. E junto com ele tinha um consultor da empresa, que eu nem sei se hoje ainda existe lá, mas ele era um consultor para a empresa, sabe? Tá, sei. Um consultor empresarial. Aí entra o cenário de o seu histórico anterior, se alguém conhece, valida, ajuda. Esse consultor conhecia demais a marca anterior que eu trabalhei. Tá. E ele falava, cara, esse negócio que ela trabalhou, a venda é super complexa. E eu conheço. Se ela vendia lá, ela vai vender aqui. Olha que louco, né? Assim, ó, de novo, você tá me dando o mesmo depoimento, né? Assim, ó, de onde eu vim, validou para onde eu estava indo, né? Exatamente. E sobre também você, nesse caso, eu não tinha uma relação com essa pessoa, mas sobre você construir história, Sim. construir resultado. Sim. E estar na hora certa, no momento certo e preparado. Então, mais uma vez, uma oportunidade surgiu e eu estava preparada para, né? E aí esse consultor falava, cara, é muito complexo. Porque vender porta a porta, um negócio que ninguém acorda assim, nossa, eu tô sonhando comprar um filtro de água. Tomara que alguém bata na minha porta. Pra fazer um teste pra dizer que minha água é péssima. Não acontece isso, né? Então, ele validou. E isso ele falou assim, cara, é muito difícil esse negócio que ela vende, porque eu conheço, meu filho é amigo do filho do dono. Aí rolou isso. Você tava falando, eu tava rindo aqui que eu lembrei. Tinha uma época que a minha empresa representava um equipamento suíço que chamava Lady Vap. Tipo um vaporeto. Tá. Então é uma caldeira de água, com um design lindo, mas é uma cadeira de água que você põe água ali na tomada para aquecer. E aí você tem um cano flexível e vários bicos. Então um bico é para você tirar lodo do rejunte do azulejo, outro bico para você tirar o lodo do... Tipo aquelas máquinas de muita pressão? Isso, só que com calor, pressão e quente. Tá. Né? E aí você vai ajustando o bico. Aí tem um bico grande que é para você limpar o sofá, como tem hoje e tal, não sei o quê. Só que era PAP. Tá. Então você tinha que agendar antes
porque você não pode bater na porta com o negócio, você tinha que agendar antes, você tinha que aquecer o negócio antes, você já chegava com ela funcionando, porque demorava 15 minutos para ficar na temperatura certa, não sei o quê. Aí você ia e limpava um braço do sofá e o outro não, limpava um pedaço dos azulejos da cozinha e o outro não, limpava um pedaço. Aí, se a pessoa não comprasse, você danou a casa da pessoa. Tipo assim, preto e branco. É isso. Aí eu falei, cara, eu não sei onde eu tava com a cabeça que eu aceitei a representação e aí trouxe 5, montei um time para fazer. Eu falei, esse curso nunca vai dar certo. Isso aqui em franco suíço, financiado com... E eu tava rindo porque às vezes a gente tem que ir na casa da pessoa provar que a casa dela não é boa para ela poder comprar o que você tá vendendo, né? Uhum. Você coloca a pessoa constrangida e fala assim, ó, agora que eu te constrangi, pode comprar. É isso. Eu tenho a solução para seus problemas. É isso, né? E quando as pessoas vierem, você fala que a sua nem tava tão ruim assim, você só comprou porque você queria. Mas isso, eu tô possuída disso, tá? Porque eu tenho filtro em todos os lugares. No chuveiro, na água quente pra pia, no filtro de água pra beber, tudo. Por causa da empresa. Por causa da empresa. Eu era usuária. Tinha desconto. Eu era usuária raiz. Boa. Bom, acabou que eu te interrompi e você não falou para a empresa que você foi, o que você fazia lá, né? Conta aí pra gente. E aí eu fiz essa entrevista, né? Que por coincidência tinha uma pessoa que conhecia e tudo mais, mas a empresa... A marca principal que eu entrei era uma marca que já tinha 50 anos e a gente comercializava franquias de corretora de seguro, corretagem de seguro. Tá. Então, o que a gente vendia? O modelo de franquia pronto, que é o que o franchising né? O nosso grande negócio era formar corretores de seguro, a tirarem suas SUSEPs e fazer venda de seguro. As franquias, elas vivem de royalties, né? De taxa que você paga ali mensal. Essa marca tinha mais de 1.000 franquias. Nossa. E o meu papel ali era fazer a gestão delas. Tá. Então... É um negócio assim, era muito grande, a própria holding cresceu, teve outras marcas, outros segmentos, então eu tive a oportunidade de atuar com beleza, com produtos financeiros, comida parcialmente, tecnologia não, então seguro era o meu grande negócio. E ali, de novo, né, me preparei para o negócio. Troquei o pneu da bicicleta com a bicicleta andando, mas eu tive a oportunidade de fazer cursos diversos dentro do franchise, me especializar no atendimento ao franqueado e sempre com time, tá? Então, ali alguém acima de mim e um time todo abaixo, venda, aí ali começa o negócio da venda indireta, porque eu tinha o time de consultores que faziam a gestão desses franqueados para que eles performem, e um negócio que era só serviço. E o produto seguro é um produto que você acorda pensando em comprar, porque você tem um carro, você quer proteger o seu carro. Tá. Então, ele vende muito fácil. O que era o meu grande desafio? Vender os produtos que ninguém acorda pensando em comprar. Seguro para casa. Seguro de vida. Tá. E o seguro de vida é o que dá a maior rentabilidade franqueado, porque ele é recorrente, a receita. Tá. E o seguro residencial é o mais barato. Então, o seguro residencial você às vezes paga R$300 no ano. Contra um seguro de carro que você paga no mínimo R$1.500 a depender do carro, do perfil do usuário. Então, meu desafio era fazer o mix de produtos na carteira. Perfeito. O cross-selling, enfim. E também fazer o upsell, né? A gente conseguir botar um pouquinho de cobertura a mais e crescer um pouquinho essa receita. Então, ali eu tive a oportunidade de viver produtos distintos quando outras marcas foram abraçadas. Eu tive a oportunidade, e de novo, né? Oportunidade, gente me ensinando, eu tive sempre isso, pessoas me ensinando, me orientando e falando, cara, vamos aqui, te traz pra cá, faz mais isso. Acho que isso é uma grande característica, assim, do meu perfil profissional, por onde eu passei, eu tive muita oportunidade de pessoas me ensinarem, me puxarem junto, criar a marca do zero e rodar uma marca com 0 franquias e sair dela com 300 franqueados, rodando, funcionando, e sendo serviço, que aí o grau de dificuldade é você vender sem entregar, né? Nem não mostrar. Eu queria pegar uma carona nessa sua fala, que tem um negócio assim de tirar do zero, né? Uhum. Assim, poxa, ó, de 0 para 300, vender e não entregar, porque, quer dizer, você entrega, mas ele não tem a percepção física do recebimento, né? E seguro especialmente, porque você vende para ele não usar, né? Quais são os desafios de um negócio desse, assim, tipo, ó, eu tô num grupo grande, mas estou começando de novo um negócio dentro do grupo, né? Assim, né? Como é que é isso do ponto de vista de desafios que você encontra para construir? Acho que o principal desafio é você estar pronto
ou tentar estar pronto para saber que no meio do caminho vão ter várias intercorrências e ações que não estavam previstas no projeto. Ok. Eu acho que esse é o maior desafio. E você ter alguém na retaguarda, né, te apoiando de que se der errado aqui, a gente vai fazer isso. Você ter mapeado, né, quais os problemas podem surgir para você entender como você vai fazer as ações corretivas. Tá bom. Eu acho que esses são pontos extremamente importantes. E um outro ponto que no negócio em particular era importante é que a gente, quando você pensa em modelo de franquia, em vender um negócio, você está lidando com o sonho de muita gente. Sim. Então é ter esse cuidado para que esse projeto que nasceu do zero, ele realmente tenha sucesso, custe o que custar. Então você realmente se dedicar à entrega. Eu trabalhava muitas e muitas horas por dia, porque foi o que a gente comentou, eu saí do zero para 300 franquias em um curso, por exemplo. Para você ter noção, a gente vendeu 100 franquias em 40 dias. Nossa Senhora. Contrato assinado, né? Daí ia treinar todo mundo, implementar. Exato. Então, o primeiro encontro já tinham 100 franqueados, os franqueados da própria rede de outras marcas. Então, acho que o grande desafio é você estar estruturado e ter certeza que você mapeou o máximo de problemas possíveis para você tomar as ações corretivas necessárias para minimizar os riscos. Quando a gente pensa em franquia, é isso, né? A pessoa compra pensando em minimizar riscos. Porque você está lidando com o sonho de alguém, de empreender, de ter uma renda extra, ou de ter uma renda principal. E time, né? Você não faz nada sozinho, você faz sempre com time. Então, ter as pessoas no seu lado, se preparar, o autodesenvolvimento, o desenvolvimento contínuo, porque a marca ela ainda não é forte, ela está sendo construída. Claro. Então, ainda não é sobre marca. Mesmo fazendo parte de um grupo, ela está partindo do zero. Ela tem zero de awareness, de visibilidade, Perfeito. né? Eu vou dar uma guinada aqui na conversa, assim, ó. Você falou de vários lugares que você passou e desde muito jovem, né, fazendo faculdade, trabalhando e chegando até aqui e tal, não sei o quê. Eu imagino que o ato de vender mudou muito. Sim. Né? Então, e com o passar do tempo, a gente foi colocando tecnologia na venda, aí tem gente que fala de tecnologia comercial, muitas coisas relacionadas a controles de processos comerciais, ou inteligência de mercado e tal. Como é que essas coisas foram evoluindo e foram te desafiando a aprender a usar? Ou você foi usando isso para melhorar o seu resultado? Como é que a entrada da tecnologia te ajudou ou te desafiou? É curioso até falar sobre tecnologia, porque essa última empresa que eu comentei era no interior de São Paulo, e eu decidi que eu não queria mais morar no interior de São Paulo, eu queria morar em São Paulo. Tá. Na capital. E a minha decisão partiu de que eu queria trabalhar numa empresa de tecnologia. Tá. Então, eu pedi desligamento, estruturei minha vida toda para mudar em São Paulo e trabalhar com tecnologia, porque eu achava que era o boom do momento e acho que fiz certo. E aí eu mudei para São Paulo e entrei numa empresa de tecnologia, que eu trabalhei até pouco tempo atrás, e essa empresa tinha um software, um CRM. E a minha primeira atuação na empresa, você perguntou sobre treinamento logo no início, eu fiquei, acho que quase 40 dias treinando como usar as funcionalidades desse CRM, porque eu teria que ensinar o franqueado sobre isso. E aí eu percebi que, apesar de estar na empresa de tecnologia, eu já vivia tecnologia em todas as anteriores. Claro. Desde lá de trás. Então, assim, dentro de vendas, se você tem um sistema para você fazer gestão de pipeline, é tecnologia. Sim. E lá atrás, talvez a gente nem olhasse sabendo que era tecnologia, era só processo da sua rotina, né? Eu chegava o relatório ali e eu trabalhava o relatório. Exato. Então, eu lembro que lá na minha primeira experiência, eu tinha que subir os contratos que eu assinava, que eu vendia de fidelização, por um sistema que eu tinha que subir o RG, CPF e o contrato que ele assinou. Era tecnologia. E eu não tinha dimensão que aquilo era tecnologia. Aí, ano passado, quando eu estava na outra empresa, eu vendia um software que fazia isso num clique de diferente forma. Então, assim, a tecnologia ela ajuda muito no processo operacional de venda, tanto para você fazer a gestão do cliente, quando eu penso no relacionamento, quanto para eu trazer novos negócios. Entender quem é meu cliente, o que ele consome, quando ele compra, por que ele compra. E aí, óbvio, né, Sadi, a gente tem que pensar se eu uso bem a tecnologia, ela é meu aliado para aumentar ou melhorar o meu negócio. E se eu não sei usar a tecnologia, eu fico apegado a muitos processos manuais e aí eu não ganho eficiência. Então eu vejo que tecnologia em vendas, elas têm que... Não existe essa separação. Não tem mais... Não existe, Tem mais...
Eu acho também, assim, venda sem marketing, tecnologia, não melhores tem como, amigos não tem forever. como, não tem como, né? E agora mais ainda em questão de processo, né? Mesmo que você venda serviço ou produto, né? Uhum. O cuidado com o processo, que também vai estar amarrado com tecnologia, né? Como é que você faz o negócio chegar até o final, como a cadeia flui. Hoje eu não tenho mais tempo, Isa, aqui. Eu tinha mais perguntas, mas não tenho mais tempo. Eu queria agradecer a sua presença. Eu acho que foi uma oportunidade bacana para os Astrolovers te conhecerem, né? E saber um pouquinho da sua história. E quero de novo te dar as boas-vindas, né, ao time Espro. Obrigado por estar aqui com a gente. Sadi, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória, de estar aqui fazendo parte do time. Acho que toda essa, mais uma vez, né, toda a minha experiência, todo o meu background me trouxe até aqui, um negócio novo, mas que toda a minha experiência vai poder compor, né, esse negócio, aprender, ensinar, e fazendo um link ali com a cultura, né, com de excelência, eu tenho um ponto que é o inconformismo. Eu acho que isso me faz querer vender mais, ser melhor, crescer, e eu espero conseguir aplicar isso no Espro, do jeito Espro de ser. E obrigada pelas boas-vindas, obrigada pela oportunidade. Conte comigo pra gente impactar muitos jovens aí no país. Vamos junto. Pessoal, a gente está acabando mais um Esprocast e se você quiser saber mais sobre o Espro, entre no nosso site espro.org.br ou nos procure nas redes sociais. A gente está como Espro Oficial. Lá você tem mais informações sobre o que a gente faz, você acha outros Esprocasts ou conversa com a gente. A gente fica por aqui e se vê no próximo episódio. Tchau.